Olá, mais uma vez estamos juntos para nós falarmos ou darmos continuidade ao nosso tema Reforma Protestante. Você que pegou a nossa primeira aula, nós paramos exatamente no século XV com os pré-reformadores e agora vamos falar dessa segunda etapa da nossa aula, que é exatamente século XVI, a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Chegamos ao século XVI, o mais emocionante dia desse século, 31 de outubro de 1517. Lutero acorda cedo, sai dos seus aposentos e segue para a principal rua de Wittenberg, Alemanha. Para na porta da igreja do castelo e um lugar apropriado para as leituras públicas. Ele prega as 95 teses que dinamitaram a corrupção e as mentiras teológicas da Igreja Católica. Vamos falar um pouco, eu quero dar ênfase nessa aula sobre as 95 teses. Uma vez nós estávamos na porta da igreja do castelo de Wittenberg e, inclusive, uma brasileira se aproximou ali da porta e disse: foi essa aqui a porta das 91, 90 teses? Não, gente, 95 teses. Essas teses, na verdade, eram uma disputação no caso, Martinho Lutero, doutor em teologia. Era uma lista de proposições para uma disputa acadêmica, claro que toda escrita em latim. Essa era a língua oficial da Igreja Católica, que inclusive ainda é. E essas 95 teses, elas descreviam e denunciavam as indulgências como ponto de partida e sobre os pecados e as distorções teológicas a respeito de tudo que a igreja estava promovendo, pregando de forma errada. E talvez também você não saiba, e é tão conhecida, tão falada, mas o que são indulgências? Eu quero deixar aqui também, abrir um parêntese para dar essa informação. Essa palavra é latim, significa perdão ou remissão de pecados. E esse sacramento é incrível também, porque nasceu no século III e até o século X, as indulgências elas eram ligadas diretamente ao pagamento da culpa através de atos de misericórdia. Exatamente. Eram boas ações, boas obras. A pessoa que se sentia culpado depois da confissão confessava seus pecados ao padre, ao sacerdote, e o padre, ou o sacerdote ali representado, ele dava ali uma penitência de boas obras, que seria, no caso, dar esmolas, fazer orações, jejuns, e depois, no século, inclusive século IV, começaram-se a proposta das peregrinações. Por exemplo, peregrinar ao túmulo de Pedro em Roma valia uma remissão de pecados de sabe quantos anos? 50 anos. Mas isso não é o pior, gente. Do século XI em diante, na Idade Média, começou o comércio das indulgências. Os documentos eram vendidos, remindo centenas e até milhares de anos, acredite. Depois tentaram corrigir a validade desses documentos, não para centenas ou milhares de anos, mas agora para 40 dias. Então, a partir do século XIII, o comércio só aumentou e se tornou intolerável. Daí, talvez você até já ouviu o dito popular dessa época: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Do que se trata as 95 teses? Também quero deixar aqui, de primeira mão, um resumo das 95 teses. Claro, calma que eu não vou dar aqui, citar as 95, mas eu quero fazer um resumo, porque, inclusive, tivemos um momento na Universidade Federal do Maranhão, em que alguém me fez essa pergunta: do que se tratava as 95 teses? Então,
eu achei conveniente falar um pouco sobre as 95 teses nessa aula. Então, nas primeiras teses, Lutero desenvolve a ideia de arrependimento do cristão em uma luta interna contra o pecado, e então ele começa a disputa para provar que as indulgências não têm validade, ou até atrapalham os cristãos a se arrependerem de verdade. Ele também deixa claro que o Papa não tem poder para tirar a culpa, a não ser Deus, pelo profundo arrependimento. Ele também confronta a ideia de purgatório e que o Papa também não tem poder para tirar as almas do purgatório. Então não adianta pagar por um ente querido se somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Ele também argumenta que o verdadeiro arrependimento deseja a punição de Deus. Incrível, isso é muito chocante. A pessoa que de fato está arrependida, ela quer. Ela até diz assim a Deus: eu quero ser punido pelo meu pecado. Mas as indulgências ensinam a evitar a punição, uma vez que esse é o propósito de comprar a indulgência. Ele também diz que antes as indulgências, inclusive terminei de citar, lá no século III, no século IV, elas eram menos pecaminosas, podemos dizer assim, quando elas eram pagas com obras de misericórdia. Lutero também articula que, com certeza, e aí vem a inocência de Lutero, com certeza o Papa não sabia o que os padres estavam pregando em nome dele. Porque se soubesse, dizia ele, preferiria reduzir às cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, com a carne e os ossos de suas ovelhas. As teses de 53 a 55 são importantes para nós hoje, inclusive, porque nós estamos em um momento muito melindroso da igreja. Elas são as lamentações sobre a ausência da verdadeira pregação da palavra de Deus, enquanto havia um oferecimento exagerado de indulgências, que só promovia ganância. Ele afirmava que os cristãos não entendiam a doutrina verdadeira e estavam sendo enganados, e que o verdadeiro tesouro da igreja era o Evangelho de Jesus Cristo. Ele utilizou metáforas e jogo de palavras para descrever os tesouros do Evangelho como redes para pescar homens de riquezas, enquanto os tesouros das indulgências são redes para pescar as riquezas dos homens. Ele atacou profundamente aquela propaganda terrível, que inclusive o mais famoso deles, John Tetzel, dizia que as indulgências poderiam perdoar alguém que até poderia ter estuprado Maria, mãe de Jesus. Ele denuncia várias outras declarações dos pregadores de indulgência, como blasfêmias e apostasias, e uma delas é que nem Pedro poderia conceder uma indulgência maior do que aquelas daqueles dias, e que a indulgência da cruz com as armas do Papa equiparava a cruz de Cristo erguida. Então vocês começam a perceber a corrupção, a profanação, a apostasia que a igreja vivia nessa época, nessa era do século XV, do século XVI, enfim, da Idade Média. Ele encerra as teses exortando os cristãos a imitar Cristo, mesmo que traga dor e sofrimento. Ele diz, e que confiem em entrar no céu, antes passando por muitas tribulações, do que por meio de confiança e da paz. Bem, fiz aqui uma introdução a respeito das teses que mudaram o rumo do Ocidente e simplesmente desmoralizaram o império mais poderoso do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quem foi Lutero antes disso? Não tem como nós não falarmos aqui da biografia de Lutero. É extremamente importante para os nossos dias, para esse momento. Porque atualmente muitas mentiras são contadas da pessoa de Lutero. Na verdade, eu posso assegurar para você que, inclusive, quando nós começamos a fazer pesquisas
a respeito da pessoa de Lutero, nós começamos a perceber que ele era a figura central, que os novos líderes mundiais queriam desconstruir toda a ideia, a história e todo o conhecimento que se tinha de Lutero. Na verdade, o que eles queriam não era somente desconstruir a história de Lutero, eles queriam arruinar. Então, os grandes inimigos atuais de Lutero, os progressistas, globalistas, comunistas e ela, a arqui-inimiga de Lutero, a Igreja Católica. Temos um direito ainda: estudar e pesquisar. Você está nesse momento fazendo isso para o teu bem, para o nosso bem, para o bem da história da Igreja e da história da humanidade. Então eu queria, claro, aproveitar essa oportunidade para fazer conhecida a história do ilustre reformador do Ocidente, Martinho Lutero. Ele foi filho de um camponês, Hans, e da sua querida esposa Margaret Luther. Então observe que não era Luther. Depois ele mudou o nome. Ela era uma família humilde. Depois também tiveram uma experiência de trabalho com mineração. Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483. Nós também tivemos o privilégio de olhar essa placa bem de perto. Tivemos na cidade de Eisleben e tivemos a oportunidade de conhecer o museu da casa de nascimento de Lutero, numa pequena cidade da Alemanha, e muito interessante porque inclusive foi na mesma cidade que ele morreu. E esse nome, Martin ou Martim, ele recebeu em homenagem ao santo do dia, no dia do seu batismo. Ele teve uma educação rígida, que inclusive ele conta em sua biografia que uma vez a sua mãe deu uma surra de sangrar porque ele roubou uma noz. Então, realmente, ele teve uma educação rígida, conservadora. Então, ele teve um estilo de vida conservador. O pai de Martinho Lutero percebeu que ele era um homem inteligente e decidiu investir no seu filho. Ele estudou numa escola em Eisenach, uma outra cidade próxima a Eisleben, e ele ficou entre 1498 até 1501. Eu queria que vocês observassem essas datas, porque elas vão caminhar para o ápice da Reforma Protestante. Então ele ingressou na Universidade de Direito em Erfurt, uma outra cidade próxima, em 1501, e nesse tempo ele recebeu reconhecimento, já com o nome mudado para Lutero. Em 1505, ele se tornou mestre em artes. Então, ele era um grande músico, amava a música, amava as artes. Vamos falar sobre a espiritualidade de Lutero. Ele sempre levou a sério a sua espiritualidade. E o pai também percebia isso. E em 1505, aos 21 anos, ele fez um voto de se tornar monge, depois de quase um raio cair na sua cabeça. Alguns críticos que dizem, mas ele fez para Santana. Sim, até aquele momento não havia acontecido a Reforma Protestante. Tudo que ele conhecia de evangelho era católico. Então eu queria deixar bem claro esse ponto. E o pai achou um desperdício ter investido numa educação cara. Claro que ele sofreu, não foi fácil para Lutero em todos os aspectos da vida. O pai investiu muito na educação, mas ele padeceu muitas necessidades e muita gente ajudou Lutero a galgar esse caminho de educação erudita, mas basicamente era para pessoas ricas, e que não era o caso dele. Mas ele foi um homem que se entregou inteiramente à vida religiosa. Ele entrou no monastério agostiniano, também esse é um detalhe muito importante, porque basicamente as teses agostinianas vão marcar também todo o seu caráter religioso. Né? E em 1505 ele entra no monastério e ele torna-se sacerdote em 1507. Ele se torna um monge apaixonado pela causa religiosa. Ele praticava todas as exigências dos rituais. Era duro para si mesmo, ele cobrava de si mesmo.
e por mais severo que fossem os rituais, a liturgia, ele estava lá com um sonho, com um desejo, ele queria obter a salvação. Ele seguiu os estudos, ele galgou o doutorado em teologia e agora que a vida de Lutero estava começando. Eu queria falar também, fazer uma abertura aqui sobre as relíquias, porque é tão absurdo o que acontecia na época de Lutero e ao redor de Lutero e por que ele explodiu com a intenção de reforma, que vocês vão compreender agora. Na Idade Média, tudo estava à venda. Por exemplo, um fio da barba de Jesus, alguns fios do cabelo de Maria, o pão da última ceia, umas palhas do berço manjedoura de Jesus, um pedaço da sarça, lá na sarça ardente de Moisés, a metade da asa do arcanjo Miguel e 2 penas. E um ovo do Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus, é verdade. E mais, pagar para venerar qualquer relíquia dessa diminuiria uns 2 milhões de dias no purgatório. Nós estamos falando de eternidade, então 2 milhões de dias era nada. Então as indulgências, elas salvariam a pessoa do purgatório, mesmo que esse indivíduo fosse culpado, como foi falado lá ainda há pouco, de Tetzel, mesmo que esse indivíduo fosse culpado de ter estuprado a mãe de Deus. No caso aí, como diz a Igreja Católica, a mãe de Deus, Maria. Lutero começou a não suportar mais ouvir e ver esses discursos. E como professor de teologia moral da Universidade de Wittenberg, ele não poderia deixar passar e Deus não deixaria passar Lutero. Ele se tornou aquele que discutia e defendia o poder das Escrituras e a forma que a Igreja Católica estava caminhando. A sua indignação começou desde uma visita em Roma, em 1510, e ele viu o mercado da fé e a luxúria do clero, e o coração de Lutero começou a arder e a ser despertado. Aos 28 anos, em 1511, ele foi convidado a ser professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Essa universidade tinha sido fundada pelo príncipe Frederico, da Saxônia, em 1502, gente, que fantástico. Nós também tivemos o privilégio de conhecer e ali, inclusive no chão, no pátio da universidade, tem todas as 15 universidades que foram criadas nesse período entre o século XIV, XV e XVI, se eu não me engano. Estão ali as placas no chão com as datas e talvez eu lembre, coloque para vocês aqui algumas datas desse período das universidades, que a Alemanha já tinha, inclusive a de Wittenberg foi fundada em 1502. Então, isso deu a Lutero a oportunidade de ficar mais próximo dos originais da Bíblia, né, o grego e o hebraico, o aramaico, na biblioteca da universidade. Podemos, então, observar que Deus estava formando um reformador. Ele tornou-se professor de Bíblia e recebeu o título de doutor em teologia. Muitas pessoas perguntam como foi o despertamento de Lutero e eu, sinceramente, estou colocando para vocês coisas que não somente eu estudei, mas nós tivemos o privilégio de fazer pesquisas em loco, estar ali na Alemanha e fazer um percurso. Inclusive, eu quero convidar você, se você também quiser fazer esse percurso, nós fazemos esse percurso todos os anos em toda a Alemanha, principalmente na região que nós chamamos de Seguindo os Passos de Lutero. O diferencial de Lutero, gente, é bem interessante porque ele sempre buscou pela salvação da sua alma. E agora mais próximo dos originais da Bíblia,
um professor de Bíblia, aos poucos ele foi desenvolvendo ideias a respeito da autoridade das Escrituras. Para você ter noção, ele pregou só sobre os Salmos de 1513 a 1515. Deu aulas só sobre esse tema. E de 1515 a 1517, ele ministrou, ensinou exegeticamente sobre Gálatas, Hebreus e Romanos. E aí nós estamos diante da revelação. Foi no período entre 1512 a 1516, quando ele se preparava para dar aula, que ele foi tocado pelo Espírito Santo, dizendo, inclusive, ter, nesse dia, encontrado a paz interior nunca sentida antes. Nós sabemos, e o mundo inteiro disputa esse momento de Romanos, essa referência de Romanos 1, né, capítulo 1, versículo 17, que convenceu Lutero de que somente pela fé em Cristo alguém poderia se tornar justo diante de Deus e salvo pela graça de Deus. Então, no dia 31 de outubro de 1517, inclusive agora em 2017, nós completamos aí 500 anos de reforma. A reforma chega em 1517. E como disse o querido Hus, John Hus, o ganso, disse: esse cisne ninguém poderá matar. Deus estava com ele para essa grande missão. Ele pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo e enviou para o arcebispo Alberto de Mainz. E começa então a disputa e o conhecimento de todos, o pecado da igreja. Eu quero falar um pouco sobre a bula papal, o decreto. Ele foi condenado se ele não se retratasse. Mas Lutero dizia que a única autoridade que poderia confrontá-lo não era do Papa nem da Igreja. Ninguém tinha autoridade para confrontá-lo, a não ser a Bíblia. Então, ele não se retratou. E, na verdade, ele confirmou suas teses. Em 1520, ele recebeu a carta de excomunhão, foi excomungado e ele queimou, inclusive até hoje, na cidade de Wittenberg. Nós podemos perceber uma placa, inclusive há quem diga que aquela árvore que está ali tem 500 anos, né? Foi desde a época de Lutero. E ele queimou ali diante de todos aquele decreto de excomunhão do Papa a respeito dele. Infelizmente eu não vou poder falar todos os detalhes, como eu queria ter mais tempo, mas se você quiser estudar, estude mais, se aprofunde sobre ele. Lutero é como uma fonte inesgotável de conhecimento. Você vai buscando conhecer mais e daqui a pouco tem mais conhecimento a respeito da sua vida. Vamos falar então da influência da reforma no Ocidente, porque você também lembra que eu falei na primeira aula da intenção dessa nova ordem mundial de destruir toda a ideia da reforma no Ocidente. Por que será? Por causa da influência, gente. A Idade Moderna simplesmente raiou com a liberdade de pensamento, com a liberdade de expressão e com a quebra de paradigmas. E aí nós percebemos o renascimento da verdade. Então, para quem acha que a Idade Moderna nasceu com os renascentistas, de maneira nenhuma. A Idade Moderna nasceu com a Reforma Protestante. Então, algo sobrenatural estava acontecendo. Havia um forte desejo, como eu sonho com isso nos nossos dias. Havia um forte desejo pelo conhecimento, assim como uma busca pela espiritualidade. Nós podemos dizer que a espiritualidade do povo, no final do século XV, era superior à de épocas anteriores. Parecia realmente um avivamento. E o grupo de apoiadores de Lutero era nada mais, nada menos que Martin Bucer,
que era um professor de grego da universidade também de Wittenberg, e Philippe Melanchthon, também professor da universidade, que já conhecia as línguas clássicas e o hebraico. Enquanto Lutero era a voz profética da Reforma, Melanchthon era o teólogo da Reforma. Então a Reforma foi alimentada por um novo e grande público de professores e de alunos de aproximadamente 15 universidades criadas nesse período, entre 1385 em Heidelberg até 1502, que é a de Wittenberg. Só na Alemanha, inclusive, com mentes brilhantes como Lutero e Melanchthon, e inclusive é bom lembrar também, Lutero tinha menos de 30 anos e Melanchthon tinha 21 anos. Por que Lutero conseguiu fazer a reforma e os nossos pré-reformadores não conseguiram? Um dos pontos-chave está aqui. A invenção da máquina de prensa de Gutenberg no século XV. Essa foi a vitória. A vitória estava nas mãos de Lutero. Então, a dificuldade que os nossos pré-reformadores tiveram, Lutero não teve. A reforma acontece próximo à invenção da máquina de prensa e também inventada por um alemão em 1430, o debate literário, as disseminações das ideias, elas não tinham mais como ser controladas. A igreja não tinha mais condições de controlar. É como se fosse hoje, né? Cria-se a internet e hoje não tem mais como controlar também as ideias e também já está se pensando em como fazer para controlar. É basicamente parecido com a proposta da Igreja Católica na época, mas não tinha mais jeito. Era impossível controlar as ideias e os pensamentos. A maior mudança de pensamento que influenciou e uniu profundamente o povo alemão não foi somente as 95 teses. O que mudou a história da Alemanha foi a tradução do Novo Testamento do grego para a língua vernácula, para a língua do povo. Nós podemos dizer que a tradução do Novo Testamento para o alemão foi o ponto-chave que nós podemos chamar de libertação da inteligência alemã. Então, para muitos que aplaudem os intelectuais alemães, estão aplaudindo em primeira mão Martinho Lutero. E essa foi a grande mudança do Ocidente. A Bíblia até então, vou lembrar de novo para vocês, ela não era lida pelo povo, somente pelo clero. Jamais discutida, porque só a igreja tinha autoridade para interpretá-la. E nós aí estamos diante de uma situação em que a Bíblia, o povo era analfabeto e a Bíblia só estava em latim. Claro, no hebraico, no aramaico e no grego, mas a língua mais próxima do povo era o latim e o povo não sabia nem a sua língua. No caso aqui estamos falando de um cenário da Alemanha. Lutero, então, dá ao povo alemão a chave para a libertação do pensamento. Uma Bíblia na linguagem popular. Isso mesmo, não é somente na língua popular. Na linguagem do povo. Ele consegue traduzir para que o povo, para que fosse claro a interpretação da Bíblia. Então, aquele momento foi inacessível. Antes a Bíblia, agora acessível para todo o povo. Esse acontecimento foi em 1521, e eu também quero fazer uma pausa para falar desse momento histórico da vida de Lutero, porque foi em um local muito especial, na cidade de Eisenach, também na Alemanha, no castelo de Wartburg. Nós tivemos também o privilégio de conhecer o quartinho onde ele traduziu, ficou lá por 11 meses, escondido para não morrer. Ele foi sequestrado depois da dieta de Worms pelo príncipe Frederico da Saxônia, e durante esses 11 meses escondido, ele simplesmente fez a proeza de traduzir o Novo Testamento do grego para a língua alemã. E impressionante, gente, ele traduziu
em 2 meses apenas, na verdade em menos de 2 meses. Vamos continuar, então vamos falar da reforma da igreja. Quais foram as mudanças? Grandes, grandes, inúmeras. Lutero reestruturou a liderança da igreja, ele também providenciou pregadores para todas as cidades da Alemanha. Claro, formou esses pregadores, ele escreveu uma cartilha de discipulado, tipo um catecismo, com explicações básicas da fé, projetada para uma boa memorização, e ele sistematiza a teologia em 5 solas, que é exatamente a coroa da reforma, podemos dizer assim. E os 5 solas, que inclusive a palavra solas quer dizer somente, os 5 somente, são só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus a glória. E até hoje isso é uma comprovação que nos é suficiente. E também quero lembrar que Lutero não foi completo, teve momentos de queda, e nós não vamos falar sobre isso hoje, mas posso fazer depois uma outra aula para falar a respeito disso, porque é algo bem complexo. Mas é bem interessante que a gente também entenda que por ele não ter recebido tudo, e é óbvio, não recebeu tudo, ele não colocou aí, por exemplo, está faltando, na minha opinião, um sola, que é só o Espírito Santo, que é exatamente o que nós temos sempre ministrado hoje na Alemanha, quando ministramos em alguns lugares e para alguns alemães, nós acrescentamos e temos a ousadia de dizer os 6 solas, no caso, só o Espírito Santo. Nas artes, vamos falar como e quais foram as mudanças nas artes. Lutero, vocês também lembram que eu falei que ele era formado em artes, em música, e ele mudou a liturgia das missas, né, por causa dessa intelectualidade que ele tinha, da música nas artes, e as músicas agora não eram mais em latim, eram em alemão, na língua do povo, e ele inseriu o cântico congregacional, inclusive até as mulheres agora cantavam, que até então era uma atitude somente dos sacerdotes, dos homens, e jamais as mulheres tinham a liberdade de cantar. Então Lutero compôs muitos hinos, há quem diga que ele teve a maior força da reforma exatamente pelo estilo musical, pelo novo estilo musical que ele trouxe para a Alemanha e para toda a Europa nessa época, e ele desenvolveu muito a área artística da Alemanha. Inclusive, mais adiante a gente percebe Johann Sebastian Bach tinha uma influência muito forte de Lutero. Né? A música mais famosa dessa época da Reforma, acho que o mundo inteiro conhece, inclusive, é a Castelo Forte, que é tão cantada e realmente extremamente linda. A influência de Lutero atingiu não somente a Alemanha, mas foi além fronteiras, ela alcançou outros reis, inclusive chegou a ser conselheiro e instrutor dos governos da Suécia, da Transilvânia, enfim, ele realmente impactou o seu tempo. Sobre a educação, gente, eu realmente de espantar a influência e a mudança na educação popular que Lutero trouxe. A necessidade de escolas públicas estava ali exposta. Nós podemos considerar que a Alemanha, ali nessa época, inclusive, já haviam escolas na Alemanha. Né? Já era, podemos dizer, um país desenvolvido em educação. Né? Já havia algumas escolas, mas o acesso à educação ainda era privilégio de poucos. Então, basicamente, o mundo ocidental era analfabeto. Então, não adiantava, como Lutero tentou, a Bíblia na língua do povo, sem escolas para ensiná-los. Então, Lutero se destaca
nesse momento e cria esse primeiro momento da educação popular, né? E ele chama nesse instante a atenção e insiste para que a necessidade de ter escolas públicas era urgente. Então ele dá um início ao sistema de escolas públicas da Alemanha. E por que não dizer ao sistema de escolas públicas do mundo ocidental? Né? Nós vamos destacar aqui nessa época que os demais países, inclusive todos os países que foram influenciados pela reforma, começaram então a desenvolver a educação pública para pessoas simples. Então esse foi um movimento exclusivamente da reforma protestante que influenciou o mundo ocidental. A outra influência que inclusive também merece destaque, eu quero destacar esse ponto que ele é fundamental, foi a reforma. Ela influenciou na linguagem e na literatura. Então, um dos pontos fascinantes de Lutero são os seus escritos. Ele, para fazer uma reforma, inclusive nós tivemos a oportunidade também de conhecer a biblioteca de Lutero, com inúmeros livros, eu não quero nem falar aqui quantos que eu posso errar, mas inúmeros livros de 500 anos ou mais, nós tivemos o privilégio de conhecer como a reforma foi intelectual, como a reforma protestante teve que produzir livros e ler. Todos os reformadores, leram muito para, de fato, estabelecer uma reforma. Lutero, ele acumula 160 títulos que ele publicou. Então, nós vemos aí a literatura alemã dando um salto, influenciando a leitura e a literatura mundial, né? E ela se tornou, a leitura se tornou um fenômeno para a Alemanha, graças a Lutero. Então ele chegou a atingir e também a basicamente monopolizar as casas de editoras, porque ninguém imprimia tantos sermões em panfletos, em cartas, e inclusive a tradução da Bíblia foi continuada e se tornou best-seller a partir daí. A linguagem que Lutero usou se tornou tão envolvente, tão popular, que influenciou a própria maneira do falar alemão. Então Lutero estava se tornando, nesse momento histórico, o pai da língua alemã moderna. Então realmente não tem como nós não percebermos a influência de Lutero em toda a sua biografia, historicidade e no contexto, no caso, a nação alemã. Eu quero concluir sobre esse tema, a reforma protestante. Claro que eu vou deixar aqui muitos pontos que eu poderia ter tocado, mas eu tive que fazer aqui, enxugar o máximo que eu pude para nós falarmos dos pontos principais. A reforma foi um movimento que gerou muita consciência europeia, né? muita desejo de conhecer, e as ações, e não somente ações, mas doutrinas, teorias, ideias, pensamentos, né? E o que mais interessa, que eu fico impressionada com Deus, é que o homem e a ocasião estavam no mesmo lugar, no momento certo, na hora certa. Então, as ideias e escritos de Lutero foram considerados pelos iluministas, inclusive, como um marco, né, de progresso cultural, com implicações sociais e institucionais, perdão, e as teses, a percepção, a fé e a consciência religiosa foi extremamente elogiada pelos iluministas dessa época. Os intelectuais compreenderam que a reforma ela tinha um vínculo, um nexo causal entre protestantismo, progresso econômico, expansão colonial, que inclusive nós vamos falar no próximo vídeo, e esses pontos geraram liberdade de vida, não somente de expressão. Então, o sentimento político que cercou o Ocidente foi um patriotismo forte,
um desejo de ver e ter uma igreja do povo, uma igreja nacional, uma Bíblia para o povo e um povo que estava cansado de ver seus recursos escoarem para Roma. Realmente parece muito com a nossa história, né? Com esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Com esse cenário. Nós estávamos cansados de ver nosso dinheiro escoar para a nova Roma, que nesse caso é o comunismo, e nós estamos percebendo que está surgindo um patriotismo, um desejo, inclusive de estudar. Gente, eu estou realmente percebendo que, quem sabe, nós estamos aqui diante de uma nova reforma. Talvez está apontando em nós uma nova reforma. E quem sabe, pelos novos cristãos dessa era, desse tempo. Então, nós tivemos aqui essa biografia e também um pouco dessa explicação a respeito da Reforma Protestante. E eu quero agradecer a oportunidade e convidar você para, quem sabe, estar conosco numa experiência de seguir os passos de Lutero na nação alemã. E quem sabe estarmos juntos, se Deus quiser. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e orar, quero clamar a Deus para que, quem sabe, estou aqui diante de um reformador que pode trazer uma mudança que toque a nossa nação e quem sabe restaure o Ocidente. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.